Então vamos lá. O iluminismo, sem sombra de dúvida, é um daqueles assuntos fundamentais para você compreender o mundo contemporâneo, o mundo ocidental em especial. Grande parte da modernidade é decidida graças a esse movimento. As revoluções de caráter democrático liberal que vão surgir na sequência, em especial as revoluções burguesas, foram fortemente influenciadas pelo movimento. Sem esquecer que uma série de episódios aqui na história do Brasil, que ainda era uma colônia, também foram marcados por esse movimento. É verdade que adaptado às nossas circunstâncias, mas marcados pelo iluminismo. Vide a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Inconfidência Baiana, a Revolta dos Alfaiates, exemplos de episódios emancipacionistas que marcaram a história do Brasil e que foram fortemente influenciados pelo iluminismo. É verdade que nós costumamos dizer que o iluminismo é um movimento mundialmente conhecido graças aos pensadores franceses e ao século XVIII, mas é importante que você saiba, ele surgiu na Inglaterra e ainda no século XVII, no final do seiscentismo. A ilha da vanguarda iluminista. É assim que nós nos referimos à Inglaterra. Foi lá que o movimento da Ilustração, foi lá que o movimento das luzes surgiu. Primeiro país a derrubar uma monarquia absolutista no Ocidente, primeiro país a experimentar, durante o seu processo revolucionário, uma espécie de república, primeiro país a não interferir nas relações econômicas de maneira objetiva e direta, a primeira nação a adotar as ideias liberais. Lá na Inglaterra, o iluminismo começa. E ele começa a partir do liberalismo. John Locke e Adam Smith são os dois primeiros grandes nomes desse movimento. John Locke defendendo a liberdade política e o individualismo. Adam Smith defendendo a liberdade econômica e a não intervenção do Estado na economia, numa clara alusão ao antimercantilismo. Foi lá na Inglaterra que o movimento surgiu. E nós estamos falando de um movimento que cronologicamente marca o final da modernidade e lança as bases da transição para o mundo contemporâneo. O iluminismo entre os séculos 17 e 18 toma conta da Europa e consolida a mentalidade de uma classe social em ascensão, com poder econômico, mas ainda sem o poder político de fato. A burguesia. O iluminismo é um movimento essencialmente burguês. Como eu disse a vocês, a gente não pode perder de vista que esse movimento surge no momento em que a Europa ainda vivia a influência da mentalidade medieval. É verdade que nós já havíamos feito a transição para a Idade Média, ou melhor, para a Idade Moderna, mas a Europa ainda guardava características do medievo, características da mentalidade teocêntrica, da mentalidade baseada no abstrato, no sobrenatural, na fé, no transcendente. A escuridão e as névoas tomavam conta da compreensão do homem, que o homem tinha do mundo. O iluminismo surge para levar a luz para a Europa que vivia ainda na escuridão. Aliás, essa percepção é fortemente enraizada pelos iluministas. Antes de nós, diziam eles, tudo eram as trevas. Depois de nós, a luz se fez presente. O claro tornou-se o objeto. O iluminismo é um movimento que, sem sombra de dúvida, é fundamental para a consolidação do pensamento científico. É importante lembrar que, apesar de ter surgido na Inglaterra, com John Locke e Adam Smith, a partir do pensamento liberal, o iluminismo ficou mundialmente conhecido, como eu disse anteriormente, graças aos franceses. A França teve o papel decisivo de propagar, irradiar o iluminismo pelo mundo todo. Foi esse iluminismo francês que chegou no Brasil e influenciou alguns movimentos, alguns episódios da nossa história. Lá na França, com Diderot, Voltaire, D'Alembert, Montesquieu, pensadores que consagram esse movimento, a luta contra o antigo regime era clara. Ancien régime, como dizem os franceses, rei, nobreza e clero. Um triunvirato que governava politicamente a Europa. O pensamento iluminista lutava contra a monarquia absolutista, lutava contra a intervenção do Estado na economia. Nós podemos afirmar que o iluminismo é anti-absolutista e anti-mercantilista com tranquilidade. É verdade que a maioria das características desse movimento não são novas. Grande parte das características do renascimento cultural e científico estão aqui. O iluminismo é um movimento cultural e científico, mas não é só isso, ele é um movimento político e econômico também. Na verdade, dá dois passos que o Renascimento não dava. O debate político e econômico é fundamental nesse movimento.
O detalhe curioso é que a luta contra o rei, a nobreza e o clero se fazia presente no discurso iluminista, dos mais radicais aos mais conservadores, mas todos afirmavam: a monarquia absolutista tem que acabar. Alguns até defendiam a manutenção de uma espécie de monarquia constitucional ou monarquia parlamentar, com um rei e uma família real, mas subordinada a uma constituição ou a um parlamento. Todos concordavam: o absolutismo em si tem que cair. Para alguns, na criação de uma república, para outros, numa monarquia parlamentar ou constitucional, mas para todos, sem o absolutismo. Assim como todos os pensadores desse movimento uníssonos pregavam a favor da liberdade econômica, da não intervenção do Estado na economia, de um Estado que garanta o laissez-faire, laissez-faire, de um Estado que garanta, como diz o Adam Smith, a existência de uma mão invisível que é capaz, ela mesmo, no próprio mercado, de regulamentar as relações de compra e venda, as relações econômicas. Liberdade econômica e nada de absolutismo eram os lemas, de maneira bem simplificada, desse movimento. Defendiam o racionalismo, a razão como sendo o fiat lux, a razão como sendo a luz por si só, é a razão que clareia, é a razão que esclarece, é a razão que te separa da névoa e da escuridão. Além de defender o racionalismo, acaba criando as bases da consolidação científica, essa mesma ciência moderna que vem desde o século XV e XVI, dando os primeiros passos aqui, definitivamente se consolida na Europa. Se consolida tanto que é decisiva para a Revolução Industrial e para o investimento em tecnologia que algumas nações vão fazer na sequência. A defesa do homem no centro de todas as análises, naquele antropocentrismo claro, ou simplesmente no humanismo, o homem como sendo o objeto final de todas as ações. O homem existe para melhorar a vida do próprio homem. É importante lembrar também que a crença inabalável naquilo que os sentidos podem detectar, no experimentalismo ou empirismo, estão presentes nesse movimento. Portanto, pegue todas as características do Renascimento e coloque aqui dentro. O racionalismo, o cientificismo, o empirismo, o antropocentrismo, o humanista, todas essas características que não são uma novidade, estão aqui neste movimento. Só que ele avança. Avança porque não é apenas um movimento cultural e científico, é um movimento político e econômico. E o debate político gira em torno da derrubada do absolutismo. O debate econômico gira em torno da derrubada do mercantilismo, da intervenção do Estado na economia. Derrubada. Seja numa monarquia parlamentar, como eu disse, ou numa república, seja nas ideias liberais. Dá para perceber que as revoluções burguesas foram fortemente influenciadas por esse episódio. A emancipação de grande parte das colônias americanas, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, foram fortemente influenciadas pelo iluminismo. Por mais estranho que possa parecer, esse movimento, que é um movimento essencialmente burguês, que é um movimento anti-absolutista e antimercantilista, que é um movimento que lutou contra o antigo regime, por mais estranho que possa parecer, esse movimento seduziu alguns reis, monarcas europeus que não abriam mão do absolutismo, mas absorviam nuances, traços, aspectos do iluminismo. Eles eram chamados de déspotas esclarecidos. Déspotas porque não abriam mão do absolutismo, do seu autoritarismo centralizador. Mas esclarecidos, claro, iluminado, porque receberam influências iluministas. Vários pensadores e governantes da Europa adotaram essas ideias. Talvez Marquês de Pombal seja um dos mais importantes déspotas esclarecidos. Sua história tem uma ligação direta com a nossa aqui no Brasil. Marquês de Pombal acreditava que o absolutismo era o melhor modelo político que existia, mas que era necessário modernizar o Estado absolutista e, em algumas circunstâncias, permitir a liberdade econômica. É claro que o Estado não abre mão de ser um coletor de impostos, mas com relativa liberdade a economia prospera, dizia o Pombal, para que o Estado possa arrecadar. Não abria mão do seu cristianismo católico, mas não admitia que a igreja interferisse nas decisões do Estado, que a igreja interferisse nas decisões do governo. Era déspota, mas influenciado por ideias iluministas. Tem historiadores que afirmam que o despotismo esclarecido foi uma estratégia de monarcas que percebiam que a revolução era uma questão de tempo, que para evitar a revolução eles implementavam algumas reformas de caráter iluminista, agradando a burguesia, permanecendo mais tempo no poder. O despotismo esclarecido pode retardar as revoluções e a ânsia burguesa de tomar o poder político, mas ele não vai evitar. Tanto é que depois deste movimento, a burguesia se lança às revoluções
e assume o controle político da Europa, marcando, diga-se de passagem, a transição para o mundo contemporâneo. Mais uma dica para vocês, mais uma videoaula para vocês do História do Enem. E aguarde, que semana que vem tem mais. Sempre às quartas-feiras, com vídeo novo no nosso canal. Grande abraço, pessoal!